Existe um poder silencioso em começar o dia com gratidão. Antes mesmo que as preocupações tentem ocupar a mente, antes que as notícias, as cobranças e a correria do cotidiano definam o tom das próximas horas, podemos escolher uma direção mais alta, mais profunda e mais segura. Voltar o coração para Deus e reconhecer que já existem motivos para render graças. Nem sempre acordamos com tudo resolvido. Nem sempre a alma desperta leve. Às vezes abrimos os olhos carregando lutas, perguntas, cansaços e batalhas que ninguém vê. Ainda assim, a presença do Senhor continua sendo real, constante e suficiente. E quando decidimos dar graças a Deus hoje, mesmo em meio aos desafios, algo começa a se reorganizar dentro de nós. A fé se levanta, a esperança respira novamente e o coração encontra forças para prosseguir. A gratidão não nasce apenas dos dias fáceis. Muitas vezes, ela floresce justamente nos dias em que mais precisamos lembrar quem Deus é. A palavra nos ensina que o Senhor continua no controle, continua sustentando os seus filhos e continua derramando misericórdias que se renovam a cada manhã. Há bênçãos que já reconhecemos com clareza, e há outras que passam despercebidas na pressa, mas que sustentam a nossa vida todos os dias. O fôlego, a oportunidade de recomeçar, o cuidado invisível, os livramentos silenciosos, a mão de Deus nos conduzindo mesmo quando não percebemos. Por isso, esta manhã não é apenas mais um começo comum. Ela pode ser um altar, um ponto de reencontro com o Senhor, um momento de cura interior e uma oportunidade de alinhar a alma com a bondade de Deus. Talvez exista dentro de nós alguma área cansada, ferida ou abatida que precise ser tocada nesta manhã. Talvez este seja um daqueles dias em que o coração precisa mais do céu do que de respostas rápidas. E é exatamente por isso que esta oração pode transformar o rumo do seu dia. Quando escolhemos agradecer antes de reclamar, confiar antes de temer e adorar, antes de nos desesperarmos, abrimos espaço para que a paz de Deus governe o interior. Não estamos negando as lutas, estamos apenas declarando que, acima delas, existe um Deus fiel, presente e poderoso, que continua trabalhando em nosso favor. Permaneça até o final, porque o que vamos apresentar diante de Deus nesta oração da manhã não será apenas um conjunto de palavras, mas um clamor sincero, cheio de fé, entrega e expectativa. Vamos agradecer, interceder, pedir proteção, consagrar a nossa casa, os nossos filhos, a nossa saúde, o nosso trabalho e tudo o que pertence a nós ao cuidado do Senhor. E enquanto abrimos o coração em gratidão, cremos que o Espírito de Deus visitará cada área da nossa vida com consolo, direção e renovação. Há manhãs que parecem comuns, mas se tornam marcantes quando Deus ocupa o primeiro lugar, que esta seja uma delas. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Colocamos diante de Ti este amanhecer, Senhor, reconhecendo que a vida que temos, a respiração que sentimos e a oportunidade de recomeçar neste dia são expressões vivas da Tua misericórdia. Ainda que nem tudo esteja resolvido, ainda que existam áreas em processo e respostas que não chegaram, escolhemos Te render graças porque a Tua fidelidade continua firme. O sol nasceu mais uma vez sobre nós, e isso já é sinal de que a Tua bondade permanece nos sustentando. Recebe esta manhã como oferta, recebe o nosso coração como altar e recebe também a nossa gratidão como declaração de fé. Não queremos começar o dia dominados pela pressa, pela tensão ou pela inquietação. Queremos começar debaixo da Tua presença, lembrando que o Teu amor nos sustentou durante a noite
e continuará nos sustentando ao longo de cada hora. Antes de falarmos das nossas necessidades, erguemos a alma para reconhecer as tuas bondades, porque sabemos que muitos dos teus cuidados acontecem sem barulho. Há perigos que não vimos, males que não nos alcançaram, decisões erradas das quais fomos desviados e livramentos silenciosos, que só conheceremos plenamente na eternidade. Se ainda estamos de pé, é porque a tua mão nos guardou. Se a esperança ainda respira dentro de nós, é porque a tua graça não se retirou da nossa história. Por isso, nesta manhã, preferimos começar com gratidão em vez de começar com reclamação. Preferimos começar olhando para a tua fidelidade em vez de para as limitações que nos cercam. Planta em nós um coração sensível para perceber que a tua bondade não se limita aos grandes milagres, mas também se manifesta nos detalhes mais simples que sustentam a nossa caminhada. Visita agora a nossa mente e estabelece ordem onde houver agitação, porque muitas vezes o dia começa do lado de fora, apenas depois que uma guerra já começou dentro de nós. Há pensamentos acelerados, preocupações antecipadas, cenários imaginados e pesos emocionais que tentam se formar antes mesmo de darmos os primeiros passos. Nesta manhã, porém, declaramos que a nossa mente será guardada pelo Senhor, que toda confusão seja dissipada pela tua luz, que toda ansiedade perca força diante da tua paz e que toda pressão interior se curve diante da verdade da tua palavra. Conforme está escrito em Isaías, capítulo 26, versículo 3, tu conservas em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Então firma o nosso pensamento na tua presença, sustenta a nossa lucidez e livra-nos de atravessar este dia governados pelo medo, pelo excesso de projeções ou pelo cansaço mental. Recebe também aquilo que pesa dentro da alma e que, muitas vezes, nem conseguimos nomear com clareza. Tu conheces o que está guardado em silêncio, os pontos sensíveis da memória, os cansaços acumulados, as lágrimas que não foram derramadas e os conflitos interiores que tentam roubar a leveza do nosso espírito. Toca essas áreas profundas com a tua paz. Onde houver inquietação, derrama descanso. Onde houver tensão, libera alívio. Onde houver sobrecarga emocional, faz brotar refrigério. Não permitas que comecemos esta manhã arrastando correntes invisíveis, fingindo força por fora, enquanto por dentro seguimos feridos. Cura-nos daquilo que só o céu consegue alcançar. Recompõe o nosso interior, fortalece as partes fragilizadas da nossa alma e faz-nos avançar com serenidade, lembrando que o Senhor continua sendo abrigo, refúgio e fortaleza para o teu povo. Guia os nossos passos neste dia, porque sabemos que não basta ter disposição para caminhar. Precisamos da direção certa para não desperdiçar energia em caminhos que não foram preparados por ti. Toma a dianteira das nossas decisões, dos encontros que teremos, das conversas que precisaremos conduzir, das respostas que precisaremos dar e dos ambientes pelos quais passaremos. Fecha acessos errados, interrompe rotas perigosas e impede que a nossa pressa nos leve para lugares onde a tua paz não está. Endireita aquilo que está confuso, esclarece o que parece obscuro e abre apenas as portas que estiverem alinhadas com o teu propósito. Que este dia não seja conduzido pelo improviso da alma, nem pela instabilidade das emoções, mas pela firmeza da tua vontade. Dá-nos sensibilidade para perceber a tua condução e humildade para obedecer quando o Senhor nos mostrar o caminho. Queremos te buscar em primeiro lugar, Jesus, não apenas como uma frase bonita, mas como uma decisão espiritual real que redefine a ordem do nosso coração. Conforme Mateus, capítulo 6, versículo 33 nos ensina, buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, crendo que todo o restante encontrará o seu lugar quando o Senhor ocupar o centro. Livra-nos de passar mais um dia tentando controlar tudo por nós mesmos, como se a paz dependesse da nossa força e como se a segurança dependesse da nossa capacidade de prever o que virá. Reordena os afetos, purifica as motivações, corrige os focos errados e ensina-nos a viver de forma mais rendida e mais consciente.
Que a tua voz fale mais alto do que a urgência, que a tua verdade tenha mais peso do que os nossos impulsos e que a tua presença seja o nosso ponto de equilíbrio em meio a toda a responsabilidade que nos espera. Derrama proteção sobre a nossa saída e sobre a nossa entrada. Guarda os caminhos, os veículos, as ruas, os ambientes de trabalho, os lugares de decisão, as viagens curtas e longas, as conexões do dia e até os momentos mais simples, que muitas vezes parecem comuns, mas também precisam da tua cobertura. Livra-nos de acidentes, de imprudência, de armadilhas, de violência, de palavras destrutivas, de encontros nocivos e de todo mal visível ou invisível. Conforme o Salmo capítulo 91 declara, queremos permanecer debaixo da sombra do Onipotente, cercados pela tua fidelidade e guardados pelo teu cuidado. Que nenhuma seta lançada durante este dia encontre espaço em nossa vida. Seja o Senhor uma muralha ao redor da nossa casa, da nossa família e dos nossos passos. E que, mesmo sem ver, possamos andar conscientes de que os teus anjos acampam ao redor daqueles que te temem. Estendemos esta oração aos nossos filhos, consagrando cada etapa da vida deles ao teu cuidado. Guarda as crianças, os adolescentes, os jovens e também os filhos adultos, que continuam sendo alvos do nosso amor e da nossa intercessão. Cobre a mente deles. Guarda os olhos, os pensamentos, as emoções, as amizades, os ambientes que frequentam e as decisões que tomarão. Livra-os de influências destrutivas, de enganos, de manipulações, de acidentes, de violências, de vícios e de qualquer caminho que os afaste da tua verdade. Levanta sobre eles uma cerca de proteção espiritual e uma atmosfera de favor. Que cresçam em sabedoria, em discernimento e em graça, como Lucas capítulo 2, versículo 52, revela sobre Jesus. E mesmo quando não pudermos estar perto, que a tua mão esteja presente, guardando, corrigindo, direcionando e preservando os nossos filhos para os teus propósitos. Abençoa também o nosso sustento, Senhor, porque sabemos que o trabalho é uma área em que muitos enfrentam cansaço, injustiças, inseguranças e longos períodos de espera. Derrama favor sobre aqueles que já estão empregados. Dá sabedoria, excelência, criatividade, constância, equilíbrio emocional e portas abertas para que exerçamos as nossas responsabilidades com dignidade e paz. Livra-nos de ambientes opressores, perseguições, humilhações, desânimo e desgaste excessivo. E para aqueles que estão procurando emprego, clamamos por oportunidades reais, entrevistas favoráveis, contatos certos, respostas abertas e provisão sobrenatural. Onde houver currículo sem retorno, frustração acumulada e noites de preocupação, sopra esperança e intervenção divina. O Deus que sustentou Elias junto ao ribeiro e alimentou o teu povo no deserto, continua vivo. Por isso, pedimos que a tua provisão se manifeste sobre nós de forma concreta, honrando a confiança que depositamos em ti. Estende a tua mão sobre a nossa saúde, porque o Senhor conhece aquilo que o corpo sente, aquilo que os exames mostram e até o que ainda não foi identificado pelos olhos humanos. Visita os órgãos, o sangue, os ossos, a respiração, o coração, o sistema nervoso, a mente e cada parte que precisa de restauração. Alcança os que estão fracos, os que sentem dores, os que convivem com tratamentos longos, os que receberam diagnósticos difíceis e os que lutam em silêncio contra enfermidades que poucos conhecem. Que toda raiz de adoecimento seja tocada pela tua autoridade. Traz equilíbrio, vigor, regeneração e resposta favorável. Conforme Jeremias, capítulo 30, versículo 17, declara: restaura a nossa saúde e cura as nossas feridas. E onde houver medo do agravamento, substitui por fé. Onde houver abatimento físico, libera força. Onde houver limitação, manifesta o teu poder sustentador e curador. Sopra renovação espiritual sobre nós, Espírito Santo, porque não queremos apenas atravessar o dia funcionando por obrigação, enquanto o interior permanece seco.
cansado e distante do fogo que vem do alto. Reacende em nós o amor pela tua presença, a alegria de te buscar, a sensibilidade para ouvir a tua voz e a coragem de permanecer firmes, mesmo em tempos difíceis. Onde houve esfriamento, traz calor. Onde houve distração, traz foco. Onde houve endurecimento, traz quebrantamento. Não nos deixes viver somente no automático, consumidos por tarefas e vazios de comunhão. Faz-nos despertar por dentro, com olhos mais atentos ao que vem do céu e com um coração mais disponível para te obedecer. Que esta manhã marque um recomeço espiritual, um reposicionamento interior e um retorno sincero ao centro da tua vontade para a nossa vida. Visita o nosso lar e estabelece paz em cada ambiente da casa. Entra nos cômodos, nas conversas, nos relacionamentos, nas lembranças, nas tensões antigas e em tudo aquilo que ainda carrega peso dentro da rotina familiar. Onde houver frieza, derrama amor. Onde houver desgaste, derrama renovo. Onde houver palavras duras acumuladas, derrama mansidão. Onde houver distância, gera reconciliação. Não permitas que o nosso lar seja dominado pela impaciência, pelo conflito, pela insensibilidade ou por qualquer atmosfera que roube a leveza da convivência. Que a tua presença habite entre nós de forma real, governando as reações, purificando o ambiente e levantando uma cultura de respeito, sabedoria e cuidado mútuo. Assim como está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 15, declaramos nesta manhã que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor e que o teu nome será honrado dentro do nosso lar. Abre os nossos olhos para reconhecer as expressões da tua bondade que tantas vezes passam despercebidas na correria. Queremos te agradecer pelo pão de cada dia, pela água, pelo descanso da noite, pelo corpo que se levantou, pelas pessoas que permanecem conosco, pelas portas que ainda não se fecharam, pelo sustento que veio até aqui e pelos livramentos que só o Senhor conhece por completo. Não queremos ser dominados pela distração, nem pela ingratidão que transforma bênçãos constantes em coisas comuns. Ensina-nos a perceber o teu cuidado no ordinário e a celebrar também os sinais silenciosos da tua presença. Que o nosso coração não espere apenas acontecimentos extraordinários para se render em adoração. Que saibamos reconhecer o teu amor até nos detalhes pequenos, porque muitos dos maiores milagres da vida chegam justamente sem espetáculo, mas sustentando a nossa existência todos os dias. Fortalece a nossa fé para os processos que ainda não terminaram. Há áreas em que estamos esperando, orando, insistindo e permanecendo, mesmo quando a resposta parece tardar. E nessas horas, o coração fica tentado a enfraquecer, a se cansar e a imaginar que o silêncio significa abandono. Mas nesta manhã, escolhemos nos lembrar de que o Senhor continua trabalhando mesmo quando não vemos movimento. Firma-nos no tempo da espera. Livra-nos da pressa que atropela a maturação das promessas e da incredulidade que tenta corroer a esperança. Ensina-nos a permanecer com dignidade, paciência e confiança. Que a nossa fé não dependa da velocidade das respostas, mas da integridade do teu caráter. Tu continuas sendo fiel, continuas sendo bom e continuas sendo Deus, tanto no vale quanto no tempo da colheita. Por isso, não permitas que desistamos justamente em fases em que o invisível está sendo preparado por ti. Dá-nos discernimento para identificar o que vem de ti e o que apenas parece oportunidade, mas não carrega paz nem propósito. Nem toda porta aberta foi enviada pelo céu, nem toda proposta brilhante conduz à vida, nem toda voz que se aproxima merece espaço dentro da nossa história. Por isso pedimos sensibilidade espiritual. Faz-nos perceber o que edifica e o que contamina, o que acelera de forma equivocada e o que verdadeiramente coopera para o teu plano. Que não sejamos governados pela aparência, pelo impulso, pelo medo de perder algo ou pela necessidade de resolver tudo imediatamente. Como Tiago, capítulo 1, versículo 5 ensina, concede-nos sabedoria do alto, limpa, pacífica e firme.
Guarda-nos de alianças erradas, de decisões precipitadas e de movimentos que nascem da ansiedade. Queremos andar hoje com prudência, entendimento e obediência. Remove do nosso interior todo o peso de culpa, acusação e condenação que tente roubar a leveza deste novo começo. Se erramos, corrige-nos com amor. Se falhamos, conduz-nos ao arrependimento sincero. Se carregamos lembranças que ainda nos prendem a fracassos antigos, toca essas marcas com o teu poder restaurador. Não queremos viver sob vozes que insistem em nos manter paralisados no passado. Queremos receber o perdão, a limpeza e a restauração que vem de ti. Conforme a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, purifica-nos nesta manhã. Lava o coração, renova a consciência e faz-nos caminhar sem o peso da condenação, mas com a humildade de quem foi alcançado pela tua graça e está disposto a viver de maneira diferente. Alcança também aqueles que estão esgotados, desanimados e quase sem força para continuar. Há pessoas entre nós e ao nosso redor que carregam batalhas silenciosas, sorrisos cansados e noites mal dormidas. Alguns já não sabem como explicar a dor. Outros perderam a vontade de reagir. Outros seguem funcionando por fora, mas estão desabando por dentro. Por isso, levantamos intercessão por todos os abatidos. Derrama consolo sobre quem chora, esperança sobre quem se sente sem saída, ânimo sobre quem pensa em desistir e companhia sobre quem se sente sozinho. Que o teu Espírito visite os quartos silenciosos, os corações oprimidos e os pensamentos sobrecarregados. E faze-nos também instrumentos de socorro, com palavras sábias, atitudes de amor e presença acolhedora. Que ninguém perto de nós seja ignorado em sua dor. Usa-nos para carregar luz onde a escuridão tentou se instalar. Consagramos ao Senhor o nosso futuro, os projetos ainda em formação, os planos que carregamos em oração e até aquilo que continua indefinido diante dos nossos olhos. Tu conheces o fim desde o princípio e nada escapa ao teu governo. Por isso, descansamos em ti as áreas que ainda não entendemos, as decisões que ainda não conseguimos tomar e os caminhos que ainda não se abriram. Não permitas que a ansiedade pelo amanhã nos roube a graça disponível para hoje. Ensina-nos a semear com fidelidade, a construir com paciência e a esperar sem desespero. Se houver algo que precise amadurecer, amadurece. Se houver algo que precise ser encerrado, encerra. Se houver algo que precise nascer, sopra a vida. Que o nosso coração não corra à frente do teu tempo, mas aprenda a confiar que o Senhor prepara tudo com sabedoria, bondade e precisão. Faz de nós reflexos da tua presença ao longo deste dia. Não queremos apenas cumprir a agenda, resolver pendências e passar por mais uma rotina sem deixar evidência do céu em nosso comportamento. Queremos carregar a tua paz nas reações, a tua sabedoria nas escolhas e a tua compaixão no modo como tratamos as pessoas. Guarda a nossa boca para que ela não seja usada para ferir, espalhar dureza ou amplificar confusão. Guarda os nossos olhos para que enxerguem com misericórdia. Guarda as nossas mãos para que sejam instrumentos de serviço, cuidado e reconciliação. Que a nossa postura revele que estivemos contigo nesta manhã. E quando os desafios surgirem, lembra-nos de que pertencemos ao Senhor, de que fomos chamados para andar como filhos da luz e de que cada atitude pode glorificar o teu nome. Continuaremos diante de ti com gratidão, porque sabemos que este dia não será sustentado apenas pela nossa capacidade, mas pelo teu cuidado constante. Recebe este começo de manhã como oferta viva, recebe a nossa confiança como expressão de fé e recebe também o nosso coração, que escolhe permanecer rendido mesmo em meio às lutas. Declaramos que este dia pertence ao Senhor, que a nossa casa pertence ao Senhor, que os nossos caminhos pertencem ao Senhor e que o nosso futuro está guardado em tuas mãos. Nada do que viveremos hoje estará fora do teu alcance.
Nada do que enfrentarmos hoje será maior do que o teu poder. Seguiremos em oração, seguiremos em confiança e seguiremos crendo que o Deus que nos despertou para este novo amanhecer permanecerá conosco em cada passo, em cada decisão e em cada batalha que surgir ao longo do caminho. Senhor, ensina-nos a viver este dia com integridade, porque sabemos que a verdadeira fidelidade não aparece apenas nos grandes momentos da vida, mas também nas pequenas escolhas que ninguém vê. Ajuda-nos a sermos corretos quando seria fácil ceder, sinceros quando a aparência tentaria nos favorecer e firmes quando a pressão ao redor quiser nos empurrar para atalhos. Que o nosso caráter seja guardado pela Tua presença. Livra-nos de mentiras convenientes, de justificativas perigosas e de qualquer comportamento que nos afaste da pureza que o Senhor deseja formar em nós. Que o nosso sim tenha valor, que a nossa conduta seja limpa e que o nosso coração permaneça alinhado com a Tua verdade em todas as áreas, visíveis e invisíveis da nossa caminhada. Trabalha também a nossa humildade, porque muitas vezes a alma se desgasta tentando provar valor, buscando reconhecimento humano ou carregando pesos que nasceram do orgulho ferido. Ensina-nos a descansar na identidade que recebemos em Ti. Não queremos viver reféns da necessidade de aplauso, aprovação ou validação constante. Queremos ser encontrados fiéis, mesmo quando ninguém percebe o esforço, mesmo quando não houver elogio e mesmo quando o processo parecer silencioso demais. Livra-nos da vaidade espiritual, da comparação escondida e da necessidade de nos colocarmos acima de alguém. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, conforme Filipenses capítulo 2 ensina, e que a mansidão se torne uma força real dentro de nós ao longo deste dia. Purifica as nossas intenções, porque o Senhor não vê apenas o que fazemos, mas também aquilo que move o nosso coração. Há atitudes que por fora parecem corretas, mas que por dentro podem estar contaminadas por orgulho, ressentimento, competição, carência ou desejo de controle. Por isso, pedimos que o Teu Espírito examine o nosso interior e remova tudo aquilo que não combina com a Tua santidade. Que as nossas motivações sejam tratadas, que os nossos desejos sejam alinhados e que o nosso servir seja cada vez mais sincero. Não queremos apenas parecer espirituais, queremos ser transformados de verdade. Corrige o que precisa ser corrigido em segredo, para que a nossa vida pública não seja uma aparência, mas o reflexo autêntico de um coração trabalhado pela Tua mão. Dá-nos domínio sobre as nossas palavras, porque uma frase mal colocada pode ferir, dividir, humilhar e contaminar ambientes inteiros. Colocamos diante de Ti a nossa boca, os nossos comentários, as respostas que daremos, as conversas que teremos e até aquilo que seremos tentados a dizer por impulso. Livra-nos da dureza, da ironia, da crítica destrutiva, da murmuração e da pressa em responder quando o silêncio seria mais sábio. Que a nossa fala seja temperada com graça, como ensina a Tua palavra, e que cada palavra liberada por nós coopere para a edificação, paz e verdade. Se houver conversas difíceis neste dia, dá-nos equilíbrio. Se houver conflitos, dá-nos mansidão. Se houver necessidade de confronto, dá-nos amor. Que a nossa voz carregue mais cura do que peso. Governa também as nossas emoções, porque nem sempre o coração reage de forma equilibrada diante das pressões, frustrações e imprevistos do caminho. Existem gatilhos, lembranças, sensibilidades e cansaços que podem nos levar a exageros, explosões ou fechamentos interiores. Mas nesta manhã entregamos ao Senhor a nossa vida emocional. Traz estabilidade onde houver oscilação. Traz serenidade onde houver impulsividade. Traz sobriedade onde houver excesso de sensibilidade ferida. Não permitas que sejamos conduzidos por reações desgovernadas. Ensina-nos a respirar antes de responder, a discernir antes de agir e a processar os acontecimentos à luz da Tua presença. Que o nosso interior amadureça, para que nem os elogios nos embriaguem, nem as críticas nos destruam,
mas tudo seja filtrado pela segurança que temos em Ti. Livra-nos das distrações que roubam propósito e drenam a força que deveria estar sendo investida naquilo que realmente importa. Muitas vezes perdemos energia com comparações, excessos, pressas desnecessárias, conversas vazias e pensamentos que nos afastam do foco. Por isso, pedimos que o Senhor nos ensine a usar bem o tempo, a discernir prioridades e a administrar com sabedoria os recursos que recebemos. Que não desperdicemos o dia em ocupações sem fruto, que não negociemos o essencial por causa do urgente. Ajuda-nos a perceber quando algo está apenas consumindo a nossa atenção sem edificar a nossa vida. Dá-nos disciplina interior, lucidez e direção prática para que o tempo de hoje seja vivido com consciência, propósito e obediência ao que o Senhor espera de nós. Quebra em nós ciclos antigos que já deveriam ter sido encerrados. Há padrões de pensamento, hábitos emocionais, respostas repetidas e comportamentos aprendidos ao longo da vida que muitas vezes continuam se levantando contra o avanço que o Senhor deseja gerar em nós. Alguns desses ciclos parecem pequenos, mas roubam paz, drenam força e atrasam o amadurecimento. Outros se repetem de forma silenciosa e vão moldando a rotina sem que percebamos. Nesta manhã, pedimos libertação de tudo aquilo que nos aprisiona, a versões antigas de nós mesmos. Rompe cadeias emocionais, mentais e espirituais. Ajuda-nos a identificar aquilo que precisa terminar de uma vez e dá-nos coragem para cooperar com a transformação, abandonando o que alimenta velhos padrões e abraçando aquilo que produz vida nova. Ensina-nos a lidar com a escassez sem desespero e com a abundância sem soberba. Nem sempre os dias serão iguais e nem sempre a provisão chegará na forma que imaginamos. Mas queremos aprender a Te honrar em todas as estações. Se hoje estivermos em tempo de aperto, dá-nos paz e sabedoria e contentamento para atravessar o processo sem murmuração. Se estivermos vivendo um tempo de fartura, livra-nos da autossuficiência, do desperdício e da ilusão de que conseguimos caminhar sem depender de Ti. Forma em nós um coração generoso, equilibrado e desapegado, que saibamos receber com gratidão, administrar com responsabilidade e repartir com amor. E que em qualquer cenário, a nossa segurança continue estando no Senhor, e não na instabilidade das circunstâncias materiais. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial, que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seus améns aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado, hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.